Então, como eu disse, o que é uma escrita boa? É uma escrita simples, objetiva e coerente. É isso que a gente precisa escrever, se preocupar em fazer. No serviço público, qual é a nossa obrigação? Quando eu vou falar em escrever aqui, obviamente eu vou estar falando da escrita oficial. Eu vou estar falando de redação oficial, que é a redação feita no universo do serviço público. Então, eu não estou falando de marketing, eu não estou falando de literatura, eu não estou falando de poesia, eu estou falando de escrita dentro do serviço público, a redação oficial. Qual é a nossa missão? Informar, solicitar, instruir, reportar e dar parecer. Basicamente, o nosso universo é isso aqui. Então, nós temos que pensar que toda a comunicação que a gente faz tem um objetivo, tem uma razão de ser. Então, se eu vou fazer um aviso, eu tenho que avisar, de fato, o que eu preciso avisar. Então, é esse pensamento que eu preciso ter, de servir ao outro. Então, o primeiro passo é pensar quem é o meu público-alvo, para quem eu estou escrevendo. É isso que eu preciso pensar. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu escrevo melhor. 3 requisitos são fundamentais para quem deseja, precisa e quer se aperfeiçoar a sua capacidade de escrever, que é ler, conhecer e refletir. Ler por quê? Quem lê desenvolve novos modelos de estruturação de ideias, amplia o repertório de conhecimentos, desenvolve melhor a escrita e se mantém atualizado. Ai, Nara, mas então você vai dizer que eu tenho que ler livros e tal, eu não tenho tempo. Nem vamos a tanto. Claro que tem que ler livros, é claro que ler, né, sempre vai ser culturalmente importante, fundamental. Mas vamos pensar, pelo menos, em ler as notícias do nosso site, né? Porque quando eu leio o que está no site da minha prefeitura, lá da minha Câmara Municipal, eu pelo menos me atualizo no universo onde eu estou existindo, né? Porque escrever bem está muito relacionado ao tanto de conhecimento que eu tenho. Qual é o meu grau de conhecimento sobre as coisas, né? Então, o desafio é pelo menos ler aquilo relativo à minha cidade, à minha prefeitura, à minha secretaria, ao meu trabalho. Então, eu disse ler, eu disse conhecer, né? Porque você pode ser o melhor escritor do mundo, você pode ser o melhor redator do mundo. Ninguém consegue escrever sobre algo que não conhece. Então, para eu escrever bem, eu preciso saber sobre o que eu estou escrevendo. Vamos ver esse exemplo aqui, que eu vou dar para vocês. Do quanto é importante eu me aprofundar no tema sobre o qual eu pretendo escrever. Porque uma boa ideia não gera um bom ato. Por exemplo, uma boa ideia não gera uma boa lei ou uma boa proposição. Veja esse caso aqui. Eu gosto de trabalhar com exemplos. Todos os exemplos que eu trago aqui são reais. Até porque eu não preciso inventar, gente. O que eu tenho de exemplos no meu dia a dia bastam para fazer um curso por dia. Porque a nossa realidade está muito dura, está muito ruim no que se refere a escrever. Vejamos esse caso. O vereador que esta subscreve indica a Vossa Excelência que o setor competente possa iniciar estudos no sentido de realizar a castração química nos cachorros que perambulam por nossa cidade. Então, essa foi a proposição do vereador para o prefeito municipal. Aí ele justifica.
A proliferação do número de cachorros em nossa cidade é alto. Eu deixei como eu peguei. Então, os erros de português aqui continuam, tá? E uma das formas para evitar problemas diversos que surgem em função disso seria a castração química. Na prática, é aplicada uma injeção no cão que passa a se tornar estéril, sem maiores consequências para o animal e resolveria os problemas advindos do excesso de cachorros em nossas ruas. Bom, quantas vezes o vereador falou aqui em... Desculpa, gente, eu estou com um aparelhinho novo aqui e ele é ótimo, muito bom. Só que eu estou ainda me adaptando com ele aqui. Olha quantas vezes o vereador fala em problema. Problema. Então, veja, a proliferação é um problema, evitar diversos problemas. E aí ele entra no mérito da castração química. Ele entra no mérito de dizer que, na prática, aplicada uma injeção no cão, que passa a se tornar estéril. Põe lá a injeção, o cachorrinho levanta, sai caminhando e vai ficando estéril. Gente, primeiro, digamos que esse vereador esteja defendendo uma ideia no meio de pessoas que são defensoras dos animais. Independentemente disso, está num público, a pessoa diz assim, mas, vereador, eu não vejo problema nenhum. Qual o problema exatamente? Porque eu não tenho problema com os cachorros que perambulam pela... Eu, aliás, saio todos os dias para ir até a panificadora e eu tenho 20 cachorrinhos que me acompanham. Eu compro um pãozinho para cada um deles, eles são minha companhia, eu não vejo problema nenhum. Então, eu estou falando em conhecer o assunto. Se você entrar lá no Google, né, ou mesmo refletir um pouquinho, eu posso citar pelo menos 3 problemas. Vamos pensar. Um problema. Tem risco de vida para o animal que está na rua? Tem. Risco de atropelamento, né? Tem risco de acidente de trânsito? Tem. O cara vai desviar do cachorro, bate, se acidenta, enfim. Temos risco. Tem risco do cão transmitir doença, ou pode morder uma criança, um adulto. Então, eu tenho vários riscos. Mas ele não foi capaz de citar nenhum.